Bom, pessoal, então, como eu comentei, o tema da aula hoje, do material que eu vou trazer para vocês, né, é sobre a tecnologia de impressão 3D, só que é aplicada na construção civil e na arquitetura também. Então, meu nome é Luana Perez Carbonari, eu sou arquiteta. Essa pesquisa de impressão 3D, ela tem sido mais desenvolvida na universidade, no departamento na pós-graduação da engenharia civil. Então, eu juntamente com a professora Thalita, que trabalha ali na parte de eficiência energética e desempenho térmico, a gente está desenvolvendo a pesquisa voltada para esse assunto, e junto com, como eu comentei, minha mãe, que é engenheira civil, a professora Berenice, a gente também está pesquisando outras coisas relacionadas com material, com a aula. Então, Mariana, sim, eu acho que o Kevin vai estar gravando a aula, né? Beleza, então está sendo gravado assim. Bom, então, essa pesquisa, né, o assunto que eu vou tratar, enfim, ele tem sido pesquisado ao redor do mundo todo, cada vez mais. Mas a pesquisa que a gente está fazendo na UEL, nesse assunto, que eu participo, ela tem uma... Não, então não se preocupe. Ela tem com bolsa da Fundação Araucária e do CNPq, e no programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Para começar, então, comentando, né, vocês arquitetos aí, com certeza, vocês se atuam na profissão, ou se formaram recentemente, trabalham em alguma empresa, mas a gente sabe que a construção civil, ela tem buscado cada vez mais produtividade e eficiência. Quando eu falo eficiência, não só em construir mais rápido, menos impacto ambiental, mas também mais desempenho térmico, melhores condições de habitabilidade, né? Ao mesmo tempo que a construção civil tem buscado isso, ela também tem buscado diminuir custos de impacto ambiental. Então, como que a gente consegue construir de forma mais acessível para as pessoas, impactando menos o meio ambiente? Querendo ou não, a construção civil, a arquitetura, a engenharia civil tem um grande impacto, né? Porque tem muito desperdício, tem muito resíduo que sobra, principalmente na construção convencional, que ainda é o que é mais aplicado no Brasil. Então, quando a gente fala da impressão 3D, ela tem sido vista assim com bons olhos. Por quê? Primeiro que ela é uma tecnologia muito inovadora, né? Não é ainda usual em nenhuma parte do mundo como principal meio de edificação. Então, ela vem sendo explorada por conta disso. Segundo que ela traz um outro tipo de construção, que é a construção através da programação digital. Então, provavelmente, acho que a maioria já ouviu falar no BIM, né? Como ele vem revolucionando a forma como nós, arquitetos, projetamos e interagimos com os outros participantes da cadeia, então, engenheiros, construtores, né? Então, a impressão 3D, ela se utiliza muito disso, dessa programação digital, design paramétrico, e através dos benefícios que isso traz e outras características da impressão 3D, ela possibilita uma rapidez na construção, automatização e maior conectividade. Então, a gente está falando sobre construção feita com maquinários, robôs, modelagem, né? Então, tudo muito conectado à internet também e à programação. Quando a gente fala de impressão 3D, a gente fala num termo que se chama manufatura aditiva. Então, a construção convencional, que a gente está mais acostumado, que no Brasil é mais empregada, ela não é por manufatura aditiva. Na verdade, a gente constrói usando que seja alvenaria de tijolos, concreto, a gente vai estar produzindo, a gente não vai fazer igual na manufatura aditiva, que é construir colocando camada por camada de um material que é depositado, né? Que é a ideia da impressão. Ela vai adicionando camadas. Então, a gente vai construir um objeto sólido pela adição de algum material elementar. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de qualquer tipo de manufatura aditiva, que pode ser impressão 3D com polímeros, que é muito mais aplicado, ou com outros materiais, o pessoal também da parte de odonto tem trabalhado muito com impressão 3D e várias outras áreas, né? Mas no nosso caso, na construção civil, seria, a princípio, com algum material cimentício.
E aí aqui eu comento com vocês com certeza também já, né, tiveram contato, sabem o que é o concreto, né? O que é o cimento, o que é o concreto, o que é uma argamassa. Quando a gente fala de impressão 3D, esses termos eles ficam complicados, porque a gente não usa um concreto para imprimir em 3D. O concreto ele tem que ter a brita, né, o agregado graúdo, o agregado miúdo, tem uma série de elementos que compõem. E a impressão 3D ela vai trabalhar com um material muito mais fluido, com fios. Então, muito ainda se discute como chamar esse material, né? E aí a maior parte da literatura, de quem tem feito, né, aplicado essa tecnologia, chama de material cimentício, porque é um material à base de cimento, mas ele não é um cimento apenas, né? Ele é uma mistura de cimento com outras coisas. Então, a gente considera que na manufatura aditiva, para a construção civil, para a arquitetura, a gente vai estar usando, a princípio, material cimentício. E eu falo a princípio porque tem muita pesquisa também com materiais naturais acontecendo, como a terra mesmo, como a areia, outros materiais alternativos que também estão sendo estudados para serem usados na impressão 3D. Então, a gente observa que tem um crescente desenvolvimento dessa tecnologia, principalmente com relação ao material de impressão. Mas são várias coisas que envolvem a impressão 3D, não é só desenvolver um bom material e pronto. Tem a questão da programação do maquinário, tem a questão das características de construtibilidade, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas isso, a partir principalmente de 2018, vem sendo pesquisado assim, muito a fundo no mundo inteiro. Vários aspectos relacionados à composição do material, à geometria da parede e outras coisas, né? Então, aos poucos eu vou comentando um pouco disso. Bom, para situar vocês também, a gente tem aí a Revolução Industrial, né? Começando lá na indústria que a gente chama de 1.0, que foi justamente no século XVIII, XIX, quando a gente começou a ter produção em larga escala, mecanização, e aí essa indústria ela foi evoluindo, então, conforme o avanço da tecnologia. E hoje a gente diz que a gente está rumo a uma indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Ela envolve sistemas cyberfísicos, a internet das coisas, a automação dos softwares, ou seja, a indústria 4.0 ela tem muito dessa conexão. Aí você já experimentou realidade aumentada, realidade virtual, realidade aumentada. O próprio BIM favorece, né, que a gente trabalhe com a realidade aumentada, mas tem várias outras coisas, né? Tem a mais busca por segurança de informação, tem os Big Data, enfim, eu não vou entrar, né, no mérito do que é a indústria 4.0, que não é o objetivo hoje. O objetivo é só situar vocês que a impressão 3D, ela entra muito nesse mundo da indústria 4.0. Por quê? Ela trabalha com a questão da manufatura aditiva, ela pode ser beneficiada pelas simulações computacionais, então a gente consegue, através de vários softwares, que é o que eu estou fazendo no pós-doutorado, né? Usando um software que se chama Energy Plus, para simular um edifício feito em impressão 3D e estudar como eu posso melhorar ele antes de imprimir ele, né? Porque imagino que vocês entendem que um maquinário para imprimir um edifício é gigantesco, então é caríssimo, né? E por isso que as simulações computacionais são muito importantes para a gente poder avaliar vários aspectos antes de imprimir uma casa, um edifício. E também envolve a questão dos robôs autônomos. E aí a gente vê vários tipos, depois eu vou mostrar para vocês, do que tem sido usado em termos de maquinário. Não é só os pórticos de impressão, tem outros tipos de maquinário que têm sido usados aí para impressão 3D na construção civil. Então, a impressão 3D é realmente assim sinônimo de futuro. E para muitos pesquisadores, muitas pessoas atuando no mercado, ela é o símbolo da quarta revolução industrial. Então, por isso que é um assunto assim muito novo, né? Até tem muita coisa às vezes que eu também, para mim, é novidade. Então, eu vou tentar trazer o que eu já me aprofundei um pouco, que eu já pesquisei um pouco, mas com certeza existe um mundo de coisas em impressão 3D para se explorar. Então, além disso, acho que vocês já devem ter ouvido falar também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A gente teve aí, a ONU estabeleceu uma agenda que é, a princípio, até 2030, e nessa agenda ela estabeleceu alguns objetivos, né, 17 objetivos, que todos os países vão ter que
objetivos, principalmente o 9 e o 11, que é indústria, inovação, infraestrutura, cidades e comunidades mais sustentáveis. Então, a busca da impressão 3D é para tentar ir ao encontro desses objetivos. Sim, pode falar. Estou. Aí, para mim, ele está passando todos, não está passando? Tá. Não, então deixa, ainda bem vocês falaram. Não estava passando, não. Então, eu vou parar e eu vou compartilhar de outro jeito. Vamos ver se daí vai. Aí vocês falam. Compartilhar aqui. Agora tá indo. Sim. Tá. Então, né, eu não tinha mostrado muita coisa ainda, era só mais voltado para a impressão 3D aqui e a revolução da indústria 4.0. Então, deixa eu passar voltar para os objetivos. Ah, beleza, obrigada por me avisar, que eu ia ficar na tela inicial, sem querer. Bom, então, como eu comentei, né, a impressão 3D ela vai ao encontro de alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, podendo, talvez, ajudar, né, que alcancem esses objetivos. E aí tem também a possibilidade da gente, obviamente, né? Por que é importante que não só a indústria comece a fazer edifícios, os arquitetos comecem a projetar usando impressão 3D? Porque tem uma série de coisas que tem que evoluir. Então, é muito importante que também no meio acadêmico, em pesquisa, nas próprias indústrias, se veja a melhor forma de utilizar a impressão 3D, né? Então, se a gente conseguir que ela seja aplicada da melhor forma possível, ela pode, sim, abarcar os 3 pilares da sustentabilidade. Então, com relação ao aspecto ambiental, né, a gente pode levar uma mitigação do CO2. Por que isso? A gente, no Brasil, ainda se constrói muito no sistema pilar e viga de concreto e alvenaria de tijolos. E o concreto, ele atualmente vai muito cimento. O cimento, ele tem um impacto no meio ambiente, né, com relação a CO2. Quando a gente fala da impressão 3D, muitos pesquisadores têm tentado substituir uma parte do cimento por outros materiais, resíduos, materiais reciclados, até materiais naturais. Então, existe uma possibilidade de se trabalhar com um material que mitiga um pouco do CO2. Também menor geração de resíduos, isso é mais óbvio, né? Porque a gente vai... Deixa eu só permitir alguém entrar. Bom, porque a gente, querendo ou não, está trabalhando com alguma coisa que é planejada para acontecer assim, milimetricamente. Então, não vai ter tanto desperdício de material na impressão 3D. A gente não vai estar desperdiçando igual, por exemplo, numa obra convencional, que vocês vão num canteiro de obra, sobrou tijolo, quebrou. Não, porque o material foi calculado para conseguir imprimir ali, sei lá, uma casa. Então, ele não vai ter tanto desperdício, né? E existe a possibilidade de se trabalhar com material que possibilite reciclagem, reutilização também, depois que a casa ou o edifício não for ser demolido, enfim. A gente tem a questão da economia também, né? Então, a impressão 3D, e ela tem sido muito vantajosa com relação a isso, para a gente ter mais produtividade. Então, já tem empresas trabalhando de impressão 3D e conseguem fazer uma casa em 24 horas, em um dia. Pensa que fazer construir uma casa em um dia, né? É rápido e possibilita que se utilize a tecnologia também para fins sociais, né? Menos desperdício, mais acessível. Então, por ter menos tempo de execução, menos mão de obra envolvida, pode vir a ser mais acessível, e questão da inovação e automatização. E quando a gente fala da parte social, a impressão 3D, vocês vão ver depois, né, que alguns exemplos que eu vou trazer, eles têm essa pegada muito social. Então, de tentar resolver, ou não resolver, mas tentar colaborar para reduzir a demanda e o déficit habitacional. Então,
trazendo melhores condições de habitabilidade e uma construção mais rápida, né? Lembrando que o déficit habitacional no Brasil ele é gigantesco, né? E agora, com cada vez mais desastres, a gente tem mais ainda isso. Mas só em 2019, mais de 2, quase 3 milhões de pessoas ou estavam em habitação precária ou em coabitação, que é uma situação também considerada ruim, né? Então, é uma possibilidade também da impressão 3D abarcar esses 3 pilares aí da sustentabilidade. Bom, então, aqui tem um videozinho, vocês vão ver, de uma impressora de bancada, uma impressora de pequeno porte, imprimindo uma fiada de concreto. Essa pesquisa, essa impressão foi realizada em Maringá, numa pesquisa de doutorado que a minha mãe, que é professora, orientou ali na engenharia civil. Então, eles chegaram a desenvolver um material cimentício, né, que eu comentei com vocês, não é nenhum concreto, nem uma argamassa, um material cimentício, e eles chegaram ali nessa pesquisa a imprimir algumas fiadas para ver como que se comportava esse material. Só que essa impressora que eles tiveram acesso em Maringá é uma impressora de bancada, então ela imprime ali 1 por 1 metro, né, para fazer testes mesmo. Não seria uma impressora suficiente para construir uma edificação inteira, mas já dá para estudar alguns parâmetros de máquina e de material. Então, a impressão 3D ela tem origem na automação, como eu comentei com vocês, né, e na robótica. Se iniciou para outros fins, mas teve essa origem. Ela pode ser tanto um sistema móvel quanto estacionário. O que isso quer dizer? Que existem vários tipos de impressora. Ela pode funcionar como um pórtico que se move, depois eu vou mostrar para vocês verem, ou como um robô que mexe 360 graus de outra forma, né? E funciona com diferentes tipos de material. Então, para vocês verem como os estudos são recentes, os primeiros estudos na construção civil, na engenharia, na arquitetura, foram em 1997. E isso, primeiros estudos, não nem aplicação prática. E esses estudos que aconteceram em 1997, eles investigavam aí a forma livre aplicada na construção. Por quê? Vocês vão ver que para a arquitetura, o que é muito legal, a gente hoje em dia fala muito do design biofílico, formas curvas, inspiradas na natureza, e a impressão 3D, ela possibilita isso, ela possibilita a construção de formas mais complexas, de formas curvas, então, de formas mais livres, né? E aí, quando se começou os primeiros estudos, eles investigavam justamente isso, essa exploração dessa forma livre aplicada na construção, usando a robótica, né? Então, a impressão 3D. E aí, os primeiros estudos mais experimentais começaram lá na Itália, em 2007. E aí, esse engenheiro, que se chama Enrico Dini, ele ficou conhecido como o homem que imprime casas, por ter sido um dos pioneiros aí a experimentar realmente a construção. E a gente tem 3 métodos de extrusão. O que é extrusão, né? O material que sai da impressora, vocês estão vendo nessa imagem aqui, que era um vídeo, que o material, que essa impressora, esse bocal aí, ele está extrudando o material. Então, esse método de extrusão, de como essas camadas são extraídas do bocal, tem diferentes formas. E aí, os mais aplicados na construção civil, na arquitetura, são o de shape, o concrete printing e o contour crafting. Só que, assim, o mais aplicado mesmo é o contour crafting. Por quê? Agora eu vou falar um pouquinho dele, mas os outros dois, eles são mais usados para elementos menores. Então, impressão com material científico, só que de um mobiliário urbano. Então, por exemplo, imagina um banco de uma praça que foi impresso em 3D, ou alguma outra coisa, algum outro elemento de uso menor, público, um vaso, que foi impresso em 3D usando material científico. Então, esse de-shape, o concrete printing, eles são mais voltados para esse outro tipo de construção. Já o contour crafting é o que tem sido mais usado para a construção de edifícios mesmo. Bom, o que esse contour crafting, então, né? O que significa? Ele também é chamado de freeform building, ou seja, forma livre, como o primeiro estudo foi investigar, né? Deixa eu tentar, peraí, ver se alguém pediu acesso aqui.
Tudo certo até aqui? Está indo bem? Está passando os slides? Tá sim, tá certo. Obrigada, Ellen. Bom, então, esse método, né, esse free-form building, seria a forma livre, construção com forma livre, começou ali como uma tecnologia americana, que usa o controle do computador para explorar a capacidade de formação de superfícies planas e formas livres mais precisas. Por isso que a impressão 3D, né, ela vai ter essa precisão que a construção manual não permite. Ela está relacionada com a fabricação de um elemento em camadas. Então, como eu comentei com vocês, ela é a extrusão camada por camada, e principalmente, que mais tem sido aplicado na construção civil, tá? Então, a fabricação em camadas, para tanto estruturas inteiras, isso é outra coisa, como subcomponentes. A gente, às vezes, pensa na impressão 3D, que vai ser aquela impressora gigantesca, que vai ter que ir lá no terreno e vai imprimir a casa inteira lá, ou outro edifício. Mas não necessariamente. A impressão 3D ela também tem sido estudada para imprimir módulos. Então, pensa em imprimir numa fábrica alguns componentes, com alguma medida que possa ser carregado, e esses componentes vão ser montados em loco. Então, não necessariamente precisa ser uma impressora gigantesca para imprimir a casa inteira. A gente pode trabalhar com módulos, que vão ser montados no terreno. E isso é o que mais tem sido feito na pesquisa científica. Por quê? A maioria dos pesquisadores que tem no mundo não tem uma impressora na sua universidade gigante. Então, eles têm impressoras menores e eles estão estudando os componentes para ver se a composição da parede está boa, se dá para colocar material de isolamento, a espessura das camadas. Então, não necessariamente a gente trabalha com uma impressão do edifício como um todo, de uma vez. A gente pode trabalhar com impressão de subcomponentes. E aí, aqui vocês estão vendo uma imagem de, por exemplo, esses subcomponentes. Quando a gente fala da impressão 3D, a parede, nunca, assim, até agora, não vi nenhum estudo, nenhuma aplicação que ela é monolítica, ou seja, é uma parede de concretão, de cimento, material cimentício, sei lá, de 10 centímetros. Não, geralmente o bocal da impressora tem uns 3 centímetros, 3,5, e a gente trabalha com uma estrutura de parede com cavidades. Então, aqui vocês estão vendo, tem várias cavidades e uma estrutura interna meio triangulada para dar sustentação para essa parede, né? E nesses buracos, dá para passar fiação, dá para colocar isolamento térmico, dá para projetar, para colocar estrutura. Então, isso que vem sendo estudado bastante. Qual configuração é mais funcional estruturalmente? Qual configuração é melhor em termos de isolamento térmico? E vejam que o núcleo tem essa possibilidade, conforme vai imprimindo, de você ir preenchendo com uma fibra de vidro ou algum outro material isolante, né? Aqui eu vou passar um videozinho bem rápido para vocês, que fala um pouquinho sobre o ContourCraft. Eu separei alguns vídeos, assim, que eu quero deixar bem ilustrativo, para vocês conseguirem visualizar melhor o que é essa aplicação da impressão 3D, como ela tem sido aplicada. Então, esse aqui ele fala um pouco dessa técnica do ContourCraft.
Pessoal, então, eu passei esse vídeo para vocês verem um pouquinho do que é o Contour Crafting, como ele começou. Muito do que foi colocado ali já evoluiu muito. Então, a impressora que eles comentaram o tamanho, de 6,6 metros de altura, tem um monte, tem várias outras hoje em dia. Tem algumas empresas que já estão na sua terceira, quarta geração de impressora. Então, isso vem evoluindo assim, drasticamente. Reparem que vocês viram ali, né, ali em 2008, nessa imagem que está aqui na tela, que está a empresa Winsan da China, é uma das primeiras edificações que foi feita em impressão 3D, que aquele com essa empresa foi uma das pioneiras, e eles fizeram realmente isso, imprimiram algumas paredes e montaram em loco, né? Então, mas vocês podem ver que a Contour Crafting, que é a tecnologia que eu comentei com vocês, ela foi a tecnologia desenvolvida lá entre 1996, né? E aí nos Estados Unidos que isso começou a ser aplicado. E aí depois veio o Concrete Printing na Inglaterra, a empresa Winsan na China, que foi assim, uma das que mais começou construindo, aplicando mesmo, e isso vem cada vez mais evoluindo. Então, uma das que tem hoje em dia mais feito obras e fez a parceria com a NASA é a ICOM, essa que aparece em 2018. Eu vou falar um pouquinho das obras dela depois, para vocês verem como muda a pegada, como está se desenvolvendo a questão do design mesmo. Não só construir de qualquer jeito uma casa, mas pensando na parte do potencial de estética que a impressão pode trazer. Então, isso vem cada vez mais evoluindo. Aqui a gente tem, em 2021, na Alemanha, um edifício construído aí, com mais de um pavimento, e aí tem empresas já trabalhando em construir prédios, vários pavimentos, então isso está evoluindo bastante, tanto em termos de sofisticação, de design, quanto também de inovação, do tipo, quanto que a estrutura aguenta, né? Quanto que isso pode realmente vir a ser utilizado no seu potencial máximo. Então, aqui vai estar até 2021 esse slide, mas muito tem sido avançado nos últimos anos, né? 2022, 2023 também. Bom, e no Brasil, né? Como estamos nós nesse mundo? Então, no Brasil, já tem mais, essa aqui foi a primeira casa impressa, já faz alguns anos, acho que foi 2017, mais ou menos. Ela foi impressa em Macaíba, em Natal. Na verdade, foram alguns alunos da engenharia elétrica, eletromecânica, não me lembro, que o TCC deles era da graduação, foi desenvolver o maquinário, não foi nem porque eles eram da construção civil ou da arquitetura. Eles desenvolveram uma impressora e aí fizeram parceria com engenheiros e tal, e conseguiram imprimir essa casa. E eles imprimiram, só que demorou para imprimir as paredes 48 horas, mas assim, eles tiveram vários problemas com as intempéries, com o material, então acabou que eles não concluíram essa obra, né? Imprimiram as paredes, depois esses alunos montaram uma startup, que, se eu não me engano, começou se chamando 3D Home Construction, depois fez parceria com a Inova House 3D, e agora não sei no momento atual como que eles estão, porque eles foram fazendo parcerias. Mas começou essa busca, né, para a impressão 3D no país, ali com essas duas empresas em parceria. Hoje em dia, tem outras empresas que estão fazendo impressão 3D, mas ainda é muito pouco. Então, a gente tem algumas universidades pesquisando isso, que a gente saiba mais, né? Tem a Unicas do Mar, em Maringá, a UEL está pesquisando, na USP está pesquisando também, a USP, junto com a BCP, também tem uma incubadora que tem um pessoal lá pesquisando impressão 3D. A gente tem algumas empresas trabalhando com isso, como a Core Constru, a Inova House, a 3D Home Construction, e outras que vão surgindo. Então, no Brasil, está devagar, está inicial, mas se observa um interesse aí, tanto pela parte acadêmica, quanto pelas pessoas que estão no mercado e estão vendo esse potencial também. Tá? Então, a gente tem, assim, um início disso no nosso país. E aí, agora só, né, fechando algumas coisas com relação à impressão 3D, alguns aspectos positivos que a tecnologia nos traz. Né? Eu já fui comentando alguns, mas só para trazer de forma mais
ser sintética, né? A gente tem a questão da customização em massa, o trabalho com formas mais complexas. Então, a maioria de vocês já trabalhou, né, com software de modelagem, sabe que o BIM, principalmente para formas mais complexas, ele é muito bom, porque dá para ter os softwares que podem trabalhar com arquitetura paramétrica, um monte de coisa. E aí, você imprimir isso pode ter uma vantagem também em você poder fazer essas formas mais complexas. E a customização em massa, no sentido de você poder mudar alguns parâmetros de máquina, de projeto, de forma rápida e construir isso alterando coisas que não fiquem tipo uma casa, minha casa, minha vida, né? E constrói tudo igualzinho ali. Redução de desperdício, já comentei com vocês isso, mas só destacando, o Brasil, os resíduos da construção civil no Brasil somam mais de 122 toneladas por dia. É muito resíduo. Então, também tem isso. Maior precisão, como eu comentei com vocês, né? A execução, como é file to factory, ou seja, você pega o arquivo para imprimir, né? Então, essa precisão de você conseguir ter o quantitativo todo calculado, saber quanto que vai precisar de material, isso daí facilita muito. A flexibilidade de design, então, ter mais liberdade projetual, porque o maquinário, ele consegue, querendo ou não, fazer essas impressões de formas mais complexas. Mão de obra reduzida, isso, por um lado, pode ser um problema, né? Porque a nossa mão de obra no Brasil, eu falo Brasil que está aqui, né? Eu não falo Brasil. Nossa mão de obra, querendo ou não, ela é uma mão de obra muito artesanal ainda, e o processo de impressão 3D é mais automatizado, mas a tendência é essa, a gente vê cada vez menos interesse dos adolescentes, dos jovens, né? Trabalharem com pedreiro, trabalharem em obra. Então, as pessoas vão acabar indo mais para esse lado da internet, de se especializar mais para poder mexer com maquinário. Isso vai acontecer, mas talvez no primeiro momento é um impacto na mão de obra. Tempo de construção reduzido, obviamente ali a impressão 3D ela acaba agilizando a construção, se tiver os parâmetros bem estabelecidos. Redução do impacto ambiental, né? Com relação, obviamente, gente, eu falo aqui redução do impacto ambiental se for bem aplicado. Então, se for usar um material que tem impacto no meio ambiente, poluente, não vai acontecer, né? Mas se for usado de uma forma boa, pode reduzir energia, poluição. Otimização do processo de gerenciamento, isso porque você tem mais controle do processo. Logística também, né? E redução do déficit habitacional no sentido de poder ser mais uma opção para as pessoas que estão com algum tipo de vulnerabilidade ou perderam as casas por algum desastre ou por alguma outra razão. Mas a gente tem aspectos dificultadores, eu não diria que são aspectos negativos da impressão 3D, porque é difícil dizer isso de uma tecnologia tão nova, com tanto potencial, mas existem os aspectos dificultadores. E aí, primeiro, conhecimento da arquitetura paramétrica. Então, quem aqui se formou recentemente sabe que na universidade, aos poucos, vai tendo agora a introdução de disciplinas com BIM, por exemplo, que trabalham com a arquitetura paramétrica. Mas até alguns anos atrás, a gente tinha ali o AutoCAD, SketchUp, a gente não formava profissionais arquitetos aí, habilitados a trabalhar com isso. Então, muitos formados, não sei se vocês se identificam, estão tendo que ir atrás do prejuízo, ir atrás de conhecer, trabalhar, sei lá, com Revit, ArchiCAD, ver como que isso compatibiliza com outros softwares e como que funciona, né? Então, existe essa importância, essa necessidade do conhecimento da arquitetura paramétrica. A gente também tem a questão da compatibilidade entre os diferentes projetos e a compatibilização. São coisas diferentes, né? Então, primeiro, compatibilidade. Se a gente está trabalhando com BIM, vocês quem sabe um pouquinho de BIM sabe que os softwares que trabalham em BIM, eles são compatíveis, eles trabalham com o mesmo formato IFC aí, que pode permear várias áreas, né? Mas também é importante fazer a compatibilização. Então, obviamente, a arquitetura paramétrica, o BIM, principalmente, veio para curar essa ferida aí.
que o AutoCAD deixava passar muito, porque cada um trabalhava no seu computador, no seu AutoCAD, e não tinha uma conversa entre as diferentes áreas. Então, é um aspecto de computador, mas com a implementação cada vez mais do BIM, isso tende a melhorar. O maquinário. Existem diversos modelos, diversos tipos de impressora, e existe o preço, né? O investimento alto inicial para se ter esse maquinário. Então, não é alguma coisa barata, né? A gente tem a questão do bocal de impressão. Se vocês repararam no vídeo que eu passei agora há pouco, nenhum dos bocais de impressão que estava imprimindo era quadrado. Então, as fiadas saíam quadradinhas. Mas a maior parte dos bocais é circular. E aí pode ter um diâmetro, pode ter outro. Qual que é o melhor? Então, está se estudando isso. Um determinado material científico, com uma impressora que consegue imprimir, sei lá, tantos metros em tanto tempo, você vai precisar ter um bocal de um jeito, de outro, de uma forma, de outra. Então, isso também é algo que tem que ser considerado. O material, isso eu já comentei um pouco com vocês, né? Então, o material que vai ser impresso começou muito com material cimentício, ou seja, algum material que tem cimento e mais alguma coisa. Hoje em dia já está se explorando vários outros materiais, mas o mais importante, ele tem que ter duas capacidades principais. Ele tem que ser estrudado e empilhado. Então, não pode ser só um material, ok, que tem uma resistência, em teoria, boa. Você tem que conseguir estrudar ele, ou seja, pensem igual uma pasta de dente. A hora que vocês passam a pasta de dente na escova de dente, ela não sai bonitinha ali, né? Sai a lombriguinha. Então, o material de impressão também, ele tem que ser estrudado e ele não pode esparramar. Ele tem que ficar, ele tem que manter a sua densidade ali. E, ao mesmo tempo, uma camada tem que ficar conectada com a outra. Porque pensem que é uma casa impressa em 3D, qualquer edifício, vai ter várias camadas. Se uma camada não conectar com a outra, ou seja, pela pega, né? Vocês não são da engenharia, mas com certeza já viram um pouco disso. Concreto, o cimento, assim, ele demora um pouco para endurecer. Então, entre uma camada e a outra, não pode estar completamente dura, porque senão uma não vai conectar na outra e daí a parede vai cair, né? Então, esses dois aspectos são muito importantes na impressão 3D. A extrusão e o empilhamento. A dosagem, né? Então, um material científico ou qualquer material que for ser impresso é igual uma receita de bolo. Ele vai ter um pouquinho de água, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e essa dosagem vai ter que favorecer que ele seja estrudado e empilhado, o material. A execução, então, também tem que ter pessoal com conhecimento do funcionamento do maquinário, e não é só imprimir a parede, né? Vocês sabem que num edifício tem instalação elétrica, hidráulica, esgoto, tem cobertura, tem esquadria. Como que vai imprimindo e vai colocando todas essas coisas? Então, a execução muda de você construir com tijolo, com concreto, viga, pilar. Então, isso também é algo que está sendo estudado e feito para conseguir experiência. O controle das propriedades do material, então tem que ter um teste de qualidade, normas que falem mais sobre isso, para a gente saber se aquele material ele vai resistir, né, vai ter um MPA suficiente. Então, viram que são vários aspectos dificultadores. Por isso que tem muita pesquisa no mundo inteiro sobre esse assunto, no meio acadêmico, enfim, para tentar, ainda em laboratório, descobrir essas coisas. No Brasil, e muito isso, a minha mãe está trabalhando com isso também, a gente levou isso para o Cicliscom, em Londrina, enfim, e existe muito conservadorismo da indústria da construção, de ainda ser muito na construção convencional, artesanal, e muito fechada a mudanças. E se vocês forem perceber, isso é muito característico da construção civil, da arquitetura. Tudo, o celular, desde que vocês nasceram até hoje. Como que não evoluiu um celular, né? Provavelmente no começo nem existia, o computador também, e agora ele é tudo menos um celular para ligar, ele é um computador, ele é tudo. Então a tecnologia evoluiu muito. A construção civil parece que continua a mesma desde sempre. Então ela existe, apesar de todo mundo dizer dessa importância da inovação na construção, existe um conservadorismo muito grande na construção civil. E alto custo do desenvolvimento inicial, né? Como eu comentei com
vocês, o maquinário não é barato, pessoal treinado também, manutenção desse maquinário, tudo isso envolve um custo inicial bastante alto. E a resistência social. Então, existe também essa resistência por parte das pessoas, usuários mesmo, do setor e tudo mais. E aqui ainda, só para fechar essa parte mais introdutória do assunto, né, com relação ao maquinário. Então, vejam aqui algumas soluções que trabalham com porte. Muito se tem feito com pórticos, né? Então, as impressoras de PLA menorzinhas, muitas são com pórtico também. E funciona do mesmo jeito. E existem pórticos diferentes, de diferentes tamanhos, diferentes funcionamentos, de acordo com a impressora que desenvolve, a impressora não, a empresa que está desenvolvendo. Vocês podem ver a segunda imagem aqui, olhem só, eles desenvolveram um sistema de trilho. Então, a impressora ela vai andando pelo trilho e vai imprimindo as casas. Você conseguiria imprimir um bairro inteiro. O trilho ele é infinito e a impressora tem as medidas dela e vai andando pelo trilho e vai imprimindo. Então, né, existe uma outra aqui na direita, mais para o canto da direita, que já é uma que vai se montando, e aí ela permite até a construção de edifícios, porque vai tendo um pé direito mais alto. Você vai montando outras treliças e crescendo com a impressora. Aí vejam esses outros, são braços robóticos, é quase como uma aranha ali, um robô, que ele pode funcionar com 4 patas e ir andando na obra, imprimindo, ou ele pode ser igual esse do meio, que ele tem um eixo central e ele gira em torno desse eixo. Então, é um braço robótico que a gente chama. E aí ele tem uma liberdade muito maior de imprimir 360 graus. E aí, hoje em dia, a gente tem aqui, eu trouxe o exemplo da Icon, que está já na terceira, essa era a Vulcan 2, já está na Vulcan 3, eu acho, de desenvolvimento do maquinário, do material, está cada vez mais tecnológico isso, e está evoluindo bem rápido, né? Com relação ao funcionamento, o bombeamento do material, não só a parte de impressão do bocal, mas o que alimenta também a impressora. E aí eu comentei com vocês dessas duas características, estudabilidade e construtibilidade. Então, o que é, né, estudabilidade? Você conseguir construir camadas contínuas, ou seja, eu estou fazendo ali uma camada num pedaço da parede. Não vou poder ter uma parte mais grossa, mais fina, tem que manter ali uma continuidade. As arestas, né, elas vão ficar visíveis. E uma conformidade. Então, a gente tem essa limpeza ali, igual na hora de imprimir, não ficar muito rugoso, com buraco. E a gente tem a construtibilidade, que é basicamente a capacidade de se unir uma camada na outra. E elas têm que ficar rígidas e estáveis, sem colapsar. Então, isso, as principais pesquisas até o momento são voltadas para isso. Você tem um material e uma impressora que te possibilite que seja tem estudabilidade e construtibilidade. Mas ainda muita coisa vai além. Então, como está? Vocês estão alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Não? Tranquilo? Bom, então, vocês querem fazer uma pausa? Posso seguir? Tá. Então, agora eu vou entrar numa parte que eu acho que nós arquitetos gostamos mais, né? Que é mais visual, é mais de exemplos. E aí eu vou passar alguns videozinhos para vocês entrarem no mundo e verem o que essas empresas começaram fazendo e como que está sendo agora, para vocês entenderem como que tem evoluído em termos de design e de tamanho também, né? Como está sendo usando cada vez mais. Mas o que eu vou comentar um pouquinho agora é sobre essa aplicação da impressão 3D em projetos residenciais. Então, como que isso começou lá por 2016, 2017, e agora como que está se dando isso? Então, vou abordar um pouquinho alguns desses projetos, né, de uma forma não a fundo, assim, mas para vocês entenderem aí o que as empresas estão trabalhando. Vou começar mostrando um vídeo da Icon, que foi como surgiu para essa empresa a vontade de trabalhar com impressão 3D, que está muito voltada à arquitetura humanitária, à arquitetura para a sociedade mesmo. Se o vídeo estiver muito alto, abaixem o computador de vocês, tá?
Bom, essa que eu mostrei para vocês, esse vídeo, foi um vídeo introdutório da Icon, dessa empresa, né? Que começou nessa ideia de fazer alguma arquitetura em parceria com ONGs, para trazer essa arquitetura para as pessoas nessa situação. Agora, o vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, antes mesmo da Icon começar a fazer aquelas casas, em 2014, aquela empresa Winsun, que eu comentei, que ela começou pesquisando isso lá, foi uma das primeiras. Então, reparem como a arquitetura mesmo do que se estava fazendo naquela época, que a preocupação era muito mais, será que dá para imprimir alguma coisa com material científico, do que agora, que eles já têm o domínio mais do material e da tecnologia e estão ousando mais, né? Bom, então vocês viram ali em 2014, 10 anos atrás, os chineses, né, que, meu Deus, sei que são os chineses, já estavam com esse olhar de, tipo, a impressão 3D pode revolucionar, pode dar melhor impacto ambiental, só que vocês viram que o que ele estava trabalhando ali era uma impressão pré-fabricada, né, então ele estava fazendo essas paredes na indústria e deslocando para o local e montando a parede em parceria com a esquadria, com a cobertura, né, então estava nesse tipo de construção pré-fabricada, que é uma possibilidade. Agora, aqui em 2017, essa empresa Icom aí, que eu comentei antes, como que ela começou a pensar nesse projeto? Pro, Oi? não tá saindo áudio pra gente. Ah, não tá saindo nada do áudio? Não. Por que será? É que Tá. você tá compartilhando com um computador e a câmera tá no outro? Não, na verdade está tudo no meu computador e a tela está no outro só. Agora, É, eu acho que é porque o outro deve estar no mudo, que tá a tela deve estar no mudo. será? Porque esse daí que você tá ouvindo deve estar saindo no seu fone. Ah, tá. Será que é porque está no fone, então?
E aí, você sabe como que eu tenho que fazer para sair no computador? Será que eu tiro o fone? Deixa o que tá só aparecendo você no mudo e aí deixa o que tá a apresentação com áudio. Eu acho que dá certo. Tá, eu vou tirar o fone, então, porque eu estou acompanhando um pelo celular, porque o celular, em teoria, não tem som nenhum, é tudo no meu computador. Ah, tá. Não Deixa eu sei. ver aqui. Vamos lá, vou colocar aqui, vamos ver. Agora foi. Foi? Foi. Tá, Dá pra ouvir no fundo, assim. Dá pra ouvir no fundo. tá, vou colocar então. Esse aqui, peraí. Tá dando? Tá saindo. Tá. Vou até baixar que esse aqui era só música, o outro que era texto, que era fala, não saiu, né? Mas esse aqui, só para vocês verem, que olha a arquitetura dele. É para a cidade, é para o México. Foi para algumas pessoas, uma comunidade no México. Então, reparem como tem vários elementos da arquitetura mexicana que eles incorporaram na impressão. As cores, por exemplo, o tipo de cobertura, esses muxarabis ali em cima da janela que ele está mostrando, fizeram um concreto ultra reforçado, porque é uma zona sísmica. Então, eles não só imprimiram as casas em 3D, eles trouxeram elementos da cultura ali, daquela população, para fazer um projeto que fosse adequado ao local. Então, mesmo sendo com uma metragem reduzida, uma situação de desastre, casas mais baratas, né, tiveram esse cuidado de ter essa relação com o local, a comunidade que ia receber essas casas. No México, no caso. Né? Então, essa é uma das primeiras, lá em 2017, com esse objetivo aí no México de fazer essas casas. Ainda com essa pegada mais humanitária, eles desenvolveram esse outro. So usually the future of home building is 3D printing. We don't see this as a novel concept. We see this as the way that people will ultimately build houses. This provides us an opportunity to kind of do things at scale faster than have ever been done before. The idea is that with many robotic machines out in the wild, these machines can at scale develop housing for many, many people. Austin, Texas is home of a lot of innovation, and I think one of the most innovative organizations in our town is an organization called Community First. Community First is a 51-acre master plan community designed to lift the chronically homeless. We're talking the most lost and forgotten men and women. They standing on our street corners, living under our bridges, alleyways, urban camps, and shelters, into a place that they can call home. Having the opportunity to work with Alan Graham and Community First Village was a dream come true. We printed a visitor center for them, and it's just stunning. Icon is pushing the envelope, and they're laying out technologically a new way of looking at how do we build, and we're the perfect place on the planet, I think, to experiment with that. We're now embarking on a journey to print a series of homes in Community First this year, and this is just the beginning. Então, aqui também, reparem que
ainda está nessa pegada de casas de menores dimensões, outra característica, com uma varanda nesse caso, a outra não tinha essa característica de varanda, aqui a gente já tem essa cobertura gerando essa área de varanda, então espaços internos muito reduzidos, né? Agora, esse outro vídeo que eu vou postar para vocês, acho que é só música também, eu vou deixar o som mais baixinho. Reparem que aqui a gente tem uma outra possibilidade, que é impressão em 2 andares. Então, o andar de baixo impresso e o andar de cima com uma estrutura mais leve, que pode ser metálica, por exemplo. Então, não necessariamente tem que imprimir os 2 andares, né? Para fazer uma casa de mais de um pavimento com impressão 3D. E reparem que aqui não é modular e pré-fabricado. A impressora ela vai em loco e está imprimindo em loco. E aqui já tem um design diferente, já não é essa pegada para uma comunidade que perdeu a casa, morador, pessoas em situação precária, já tem um design por trás. É a mesma empresa, Icon, mas aqui associada com algum arquiteto ou escritório para trazer esse design diferente junto com a tecnologia de impressão 3D. Aqui eu já acho que é 2019, por aí. Eles fizeram esse bairro lá nos Estados Unidos. E agora eu vou mostrar um outro vídeo, que é da mesma empresa, só que agora, acho que 2021, é uma outra proposta de casa, e daí já tem, assim, acho que é mais de 200 metros quadrados. Então, reparem no design dela também, como foi evoluindo com uma pegada, um design mais biofílico, mas, obviamente, não é alguma coisa para aquele início, né? Metragem tão reduzida, acessível para situações de desastre, já é uma outra proposta. Então, o projeto se chamava House Zero, porque tinha toda uma pegada de menor impacto ambiental, sustentabilidade, também dessa empresa Icon. E a última deles, que acho que era esse ano passado que eles estavam construindo, é esse que eu vou mostrar agora, que é uma comunidade inteira. Em Wolf Ranch. Eu vou fazer 100 casas, projeto, né? Uma outra arquitetura, totalmente americana. E para finalizar desses videozinhos, antes de eu comentar um pouco de tudo isso que eu mostrei para vocês aí, essa é uma outra empresa que ela foi fazer alguns projetos nesse contexto, que era um parque e tinha umas pedras meio escultóricas no parque. Então, esse parque ele é famoso por ter essas pedras meio escultóricas e ele se inspirou nisso para projetar, para fazer a proposta aí dessa casa nesse local. We zijn hier in Bosrijk in Eindhoven en hier komt de eerste. De bouwstoring is in het woord zeg ik eigenlijk al, die mijlpaal. Nou, voor de eerste keer een woning in Nederland. De woningen die hier gaan komen, dat zijn steenvormen. Eigenlijk nog voor 5 stenen, hier in het veld zijn glad.
leveren aan de kennis overdracht en de samenwerking met de overheid die dit afval hebben kunnen realiseren. En vullen we aan dat als je de krachten... Não dá para entender nada mesmo do que eles falam, mas só visualizem. woning kunt realiseren, dan ben ik echt aangekomen. Reparem que é pré-fabricado esse. Daar ben ik echt van enthousiast over. Als jullie klaar zijn, je kunt het eigenlijk aan iedereen laten zien. Daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op wat we met z'n allen het afgelopen jaar gepasseerd hebben. Eles só montaram o local. Iconisch object wat absoluut in het wijze van iconische statements van de stad Eindhoven uitkomt. Iedereen ter wereld kent dit project, niet alleen Eindhoven en Dubai volgen ook dit project. Dus het is enorm gaaf om nu dit aan de wereld te kunnen laten zien. Het is gelukt. Het ziet er goed uit. Ja, ik vind wel echt zien wat de mogelijkheden zijn. Het is ruim, het is strak, het is modern, het is super rustig. Daar mogen we inderdaad met z'n allen enorm trots op zijn. En een dikke, vette compliment voor iedereen die haar gewerkt heeft. Ja, fantastisch. Echt, hartstikke mooi. Bom, colocar aqui o fone de novo. Vocês estão me escutando sem o fone? Sim. Sim. Vamos manter sem, então. Então, eu quis mostrar todos esses vídeos para vocês emergirem nesse mundo aí que tem sido explorado da arquitetura com a impressão 3D, que é muito variado. Não tem limites, realmente. Então, aqui eu coloquei algumas imagens desses projetos que eu mostrei, que só o primeiro ali em cima aqui, que não apareceu, mas os outros, todos que foram sendo explorados, que têm sido desenvolvidos. Então, agora eu vou comentar com vocês, voltado para a questão da arquitetura, né, que envolve essas casas, algumas características aí que foram identificadas. Então, se a gente falar das dimensões, né, com relação à metragem quadrada. Então, as primeiras casas, aqui tem algumas delas que foram construídas, elas têm uma metragem mais reduzida. Então, nos anos de 2017, 2019, elas oscilavam de 30 a 45 metros quadrados, e o objetivo eram de casas para pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com ONGs, mas que tivessem uma personalidade. Então, cada uma dessas casas, aqui a Piscor, as casas no México, a Community First Village, cada uma tinha uma característica, dependendo do local onde ia ser implantado, ou da própria tecnologia, né? Essa daqui da Piscor em cima era uma impressora de braço robótico, então ela imprimia melhor de modo circular ali, né? E aí vocês podem ver que tem outras características em cada uma das casas, tipo de cobertura, que variam muito, mas tinha essa pegada. Depois de 2021, a tecnologia já começou a dar uma melhorada. As empresas que começaram a fazer lá em 2017 já estavam com o domínio tecnológico melhor. E aí foram surgindo esses projetos mais ousados. Então, as empresas, principalmente essa empresa Icon, que foi a que eu achei mais projetos residenciais feitos, ela começou a se associar com alguns arquitetos renomados. E aí desenvolver projetos mais ousados um pouco e com características que já não era para uma população mais vulnerável, né? Então, vocês viram casas com 2 andares, onde o andar de cima é com outro material, a casa House Zero, que explora essas formas curvas, estrutura de madeira mais diferente. A própria coleção Gênesis, que é aquela que foi do ano passado, que eles começaram a construir, que tem essa pegada da arquitetura do Wolf Ranch, do Texas, né? E essa última que eu mostrei do projeto Milestone, que a ideia era aparecer com essas pedras que tem nesse parque. Então, o que a gente observa no geral? A maioria, plantas abertas, então o interior mais fluido, isso dá para ver bem na House Zero aqui, de ambientes mais fluidos, integrados, muito uso de forma orgânica, uso de varanda, principalmente nas casas de menor metragem, que daí amplia um pouco, né, a questão do ambiente interno para o externo. A gente observa que é possível a gente ter um pavimento, segundo pavimento, mesmo que não seja pela impressão 3D,
com o uso de outro material, se isso for pensado em projeto. Então, tem que ter ali uma previsão de instalação, de estrutura que suporte esse segundo pavimento. Preocupação com a estética, desde o início, desde as primeiras casas, a gente observa essa preocupação com não só fazer uma casinha e pronto, né? De ter uma questão do design, eficiência energética. A maioria desses projetos buscou cores, materiais, tipo de cobertura que tivesse um bom desempenho térmico. A fundação, gente, é uma fundação simples. Vocês já viram fundação Radier, né? Radier é aquela fundação rasa, feita sem precisar de estaca nem nada. É uma laje mesmo. Por quê? É uma fundação mais superficial. Porque a impressão 3D com a cobertura, no caso não é um edifício de pavimentos, já é suficiente. Então, a gente já consegue trabalhar em todas essas casas, foram utilizadas fundações do tipo Radier, feitas de modo convencional, não foram impressas. Poderia ser impressa? Talvez sim, poderia a impressora ir lá e imprimir a laje Radier. Mas no caso dessas obras, elas foram executadas de forma convencional. Então, uma forma, concreto, pronto. Piso interno. A maioria. Cada obra é de um jeito. Então, o que a gente observa? Que dá para usar os pisos que a gente está acostumado a usar numa obra convencional. Então, madeira laminada, piso vinílico, piso de concreto sem acabamento, ou seja, deixou na laje Radier. O que se observa nessas obras é a preferência por cores mais claras e mais neutras, principalmente nos projetos menores, para ampliar um pouco esse espaço interno. Então, aqui a gente consegue ver um pouco desse piso, muitas vezes mais sem divisão, mais limpo, mais fluido. Parede, esquadria e acabamento. Então, quando a gente fala disso, a gente tem duas situações mais presentes. Ou elementos pré-fabricados, então vocês viram ali em cima, né? A empresa aquela lá em 2014, os chineses, fazendo mais elementos pré-fabricados, e uma Milestone que fez aquela obra também com elementos pré-fabricados, e aí eles são feitos em fábrica e são transportados e içados para ser montados no local. Para que isso é bom? Não precisa ter uma preocupação da proteção do maquinário em loco. Mas a gente também tem uma outra situação onde é levado o maquinário no local e aí é impressa a edificação. Então, nesses casos, é preciso uma cobertura para proteger esse maquinário, porque mesmo que as paredes sejam impressas em 24 horas e depois vai montar outras coisas, pode chover, pode, né, o sol também pode fazer com que o processo de pega do concreto aconteça antes. Então, tem uma série de coisas que envolvem. A instalação das esquadrias, quando eu falo esquadrias, porta e janela, cobertura, acabamentos, instalações, geralmente são feitas ou ao mesmo tempo que está construindo, principalmente as janelas, ou depois que já foi finalizado. Então, dá para fazer as paredes e depois instalar essas esquadrias, colocar as instalações, cobertura, ou no processo de estar construindo e colocando alguns elementos aí para esquadrias. E quando a gente fala disso, existe uma variedade imensa de situações. Então, esquadrias metálicas, esquadrias de madeira, esquadrias retangulares, quadradas, mais arredondadas, coloridas, que incorporam tobogós, como no caso do mexicano aqui, que tem esses elementos em cima da janela para ventilação natural, que são característicos da cultura deles. Aqui embaixo, no meio, essa outra que tem varanda e tem uma esquadrinha em cima para entrada de iluminação zenital. Coberturas mais inclinadas, com iluminação por cima também. Então, situações das mais variadas possíveis. Ainda com relação ao acabamento, reparem que a maioria das casas que eu mostrei, das obras, você consegue ver as camadas de impressão. Por quê, gente? Primeiro, o material ele é resistente, então ele não precisa de um reforço. E segundo, pela linguagem estética. Igual os containers marítimos, muitas empresas que usam container para fazer loja e tal, mantêm a estética do container, aqui também. A maioria dessas empresas, nessas obras, quer mostrar que foi feito em impressão 3D. E uma forma de mostrar isso é a linguagem, a própria obra se expressar pela sua linguagem. Então, ela mostra essas camadas, né? Mas
não necessariamente tem que ficar assim. Poderia ser feito um reboco, um acabamento, uma pintura e ficar lisinho. Nem dá para ver que é impressão 3D. Mas muitas das obras têm mantido isso como uma linguagem estética mesmo. Uma coisa bem interessante, bem importante, é essa questão da composição das paredes. Então, eu comentei com vocês que nenhum projeto as paredes são monolíticas. Elas criam essa estrutura. E isso é o que mais tem sido usado na literatura. Será que internamente eu faço essa triangulação? Será que eu deixo mais circular? Sei lá. Como que funciona melhor para o desempenho térmico? Coloco isolamento dentro? Não coloco isolamento dentro? Aqui embaixo vocês estão vendo, não sei se dá para visualizar embaixo, mas tem umas barras metálicas para ajudar no reforço estrutural. Então, tudo isso está sendo estudado. Essa composição da parede mesmo. Mas em nenhum caso elas são monolíticas. Elas sempre têm esses vazios internos. E com relação à cobertura, existem os mais variados sistemas, formatos, cores. A maioria das coberturas não é impressa em 3D, é instalada depois, seja com duas águas. Aqui vocês têm duas situações onde foram feitas residências usando duas águas, né? Então, um telhado com 2 caimentos, com um caimento mais acentuado, provavelmente é um local mais frio, que neva. A gente vê também coberturas planas, então, no caso da edificação no México, provavelmente, culturalmente, lá eles não têm tanto essa questão do telhado em 2 águas, então é possível fazer cobertura com laje impermeabilizada e uma platibanda. Telhado com uma única água, ou seja, um único caimento. Aqui a gente tem 2 situações, uma mais simples e uma mais complexa, de um único caimento de telhado. E a gente tem, no caso das últimas, no Wolf Ranch, caimentos assim, né, de 5 águas, tem várias águas, pela estética que eles querem passar nessas casas. Então, diferentes soluções, não é uma barreira a impressão 3D para o tipo de cobertura. Nem pela cor, nem pelo formato, nem pelo material. Gente, alguma dúvida desses exemplos que eu dei de residências com impressão 3D? Alguma pergunta? Alguém já tinha visto algum desses projetos? Já tinha na internet mesmo? Não, que estão aí. Ô, prof, Oi. eu tenho uma dúvida em relação ao custo. Que nem você estava falando, que às vezes ele sai mais barato. Você tem ideia mais ou menos de quanto que gastaria para fazer, por exemplo, uma casinha popular em relação à viabilidade de fazer uma mesmo, sabe? Aqui no Brasil. Então, como no Brasil a gente ainda está iniciando, ainda está naquele custo alto do maquinário e tal, né? Mas, se eu não me engano, eu vou olhar depois, eu tenho isso para te dizer. Aquela casa que foi feita no Brasil, que só imprimiu as paredes, eles deram um valor por metro quadrado. Agora, quando eu parar a apresentação, eu vou procurar e te falo, que era bem vantajoso comparado com a construção convencional. E nessas casas aí também, é que eu não coloquei aqui, né? Mas é uma informação importante. Mas sairia mais, essas que foram construídas, saíram num preço bem mais acessível do que se tivesse sido feito em concreto e alvenaria. Depois eu vou te passar o valor da que foi construída no Brasil, a metragem quadrada. Como ela não ficou pronta inteira, eles só conseguem dizer o valor das paredes, que foi construída em impressão 3D, porque acabou que não colocou esquadria, cobertura, né? Mas ainda é uma coisa que está se precificando, é uma coisa que a gente na UEL está tentando chegar para estudar, para conseguir dar o valor da casa inteira, sabe? Envolvendo tudo, né? A tecnologia, a mão de obra e o material, tá? Mas isso ainda é uma coisa que tem pouco, tirando esses exemplos dessa empresa e tal, que já fizeram algumas casas, no Brasil ainda não tem muito isso, porque ainda está muito no começo, entendeu? Mas a ideia é que seja bem mais acessível do que uma casa feita com construção convencional. Legal, prof. Obrigada. De nada. Bom, então, gente, considerações assim gerais sobre esse assunto das residências, né, que eu mostrei. Então, o que a gente observa? Que inicialmente as soluções que eles buscavam eram soluções mais globais, tentando ver se realmente a impressão 3D é aplicável à construção civil e divulgar a tecnologia. Então, fizeram obras de menor porte,
tentando esse apelo mais social e tal, não só, óbvio, pela vantagem, né, de você construir mais rápido e dar moradia para pessoas que precisam, mas também para divulgar a tecnologia. Então, no início, principalmente, essas soluções elas eram voltadas para isso. Então, para, na sequência, solucionar questões de demanda habitacional, soluções emergenciais. Atualmente, existe muita preocupação com a sustentabilidade, então, as pesquisas que estão acontecendo mais atuais, elas estão tentando muito ver se dá para usar materiais naturais, no deserto, se dá para usar sal como material, se dá para usar resíduo de casca de arroz, argila, adobe, se dá para usar resíduos no geral. Então, muito tem se estudado para ver se dá para usar esses materiais mais alternativos com eficiência energética, que tenham bom desempenho térmico. E muito também tem sido feito para soluções mais ambiciosas. Então, linguagens inovadoras, design biofílico, tentando parceria com escritórios de arquitetura. Então, no atual, né? Isso tem sido bastante explorado. E aí a gente vê que cada vez mais tem crescente investimento nisso. Empresas como a NASA, né? E outras empresas pagando para ver realmente, né? Proporcionando soluções mais ousadas e investindo mais dinheiro nessa tecnologia. Então, se falar da questão residencial, que são esses exemplos que eu trouxe, é mais ou menos esse cenário que a gente vislumbra, né? E aí, só para agora fechar, assim, trazer para vocês um pouquinho do que tem sido estudado com materiais naturais, eu vou comentar 3 projetos bastante atuais também, que buscaram, de alguma forma, trabalhar com impressão 3D, só que com materiais naturais. Então, começando pela 3D Wasp, que é esse da esquerda embaixo. Bom, a empresa é uma empresa italiana. O WASP significa World Advanced Saving Project. Então, de novo, é uma empresa que busca um caráter mais humanitário, princípios ambientais de ecologia e sustentabilidade. Então, significa um projeto avançado para salvar o mundo, né? Por isso, World Advanced Saving Project. O objetivo da empresa é desenvolver edifícios e estruturas mais sustentáveis, usando materiais naturais. No caso dessa empresa, eles estão usando solo misturado com resíduo agrícola. E eles têm o objetivo de construir casas de zonas mais pobres, que são mais densamente povoadas ou devastadas por catástrofes. Então, aqui vocês conseguem ver como que é esse projeto que eles desenvolveram, né, que se chama Gaia, uma casa de metragem quadrada, e essa impressora porticada que eles estão utilizando. Então, esse sistema, que se chama Wasp Crane, é um sistema de fabricação modular colaborativo. O que isso quer dizer? É uma impressora que não tem fim. Então, ela tem esses pórticos treliçados, que eles podem ser montados na unidade principal, que é essa que está aí, e eles podem ir aumentando, tanto como no diâmetro quanto em altura. Ou seja, é infinitamente aumentável, né? A ideia deles é essa, que você consiga, dependendo do objeto arquitetônico, aumentar a área de impressão. O módulo único, que é esse que está montado aí, ele tem um diâmetro de 6,6 metros e 3 metros de altura, que seria um pé direito. Mas ele pode ser ampliado aí, aumentando esse braço da impressora. E esse projeto que dá para vocês verem é um dos principais projetos dessa empresa, que se chama Gaia, as casas. E algumas foram impressas na Itália em 2018. Então, eles tinham alguns objetivos com essa casa. Eles usaram esse sistema, né, o Asp Crane, que é essa impressora aí. As casas, elas tinham uma área de 30 metros quadrados, estão vindo a 2018, né? Aquelas outras eram com materiais cimentícios, que eu estava contando, mas em paralelo, que eu estava comentando antes, mas em paralelo também estava se desenvolvendo aí com materiais naturais, propostas nesse sentido mais emergencial, humanitário. Então, as casas têm uma área de 30 metros quadrados e em 10 dias eles executaram as paredes externas. Ou seja, demorou bastante, mas por quê? Um material natural, usando resíduo, então muito tem estudo por trás, né, disso daí. A cobertura das casas é uma madeira, então eles fizeram ela de madeira.
e durante o processo de execução eles foram instalando as esquadrias e as redes elétricas hidrossanitárias. Olha, aqui um pouco do custo, né, que nessa aqui eu coloquei. O custo total dos materiais usados na estrutura da parede foi 900 euros. Então, tirando a cobertura ali de madeira, para erguer as paredes da casa, com 900 euros se ergue. O que mais? Então, o material de impressão, ele é uma mistura. Então, como eu comentei, né, sempre é uma mistura. Nesse caso, tem 25% de solo local. O solo local é uma mistura de areia com argila, com silt. Aí 40% é palha de arroz picada, porque tem muita plantação de arroz nessa região. E aí eles estão usando como resíduo a palha do arroz picada, a casca do arroz também e cal hidráulica. Então, toda essa mistura dessas coisas gera esse material para imprimir a parede. E aí eles estão usando, para o desempenho térmico, eles estão jogando nos buracos aí, na cavidade da parede, eles estão colocando resíduo da produção do arroz. Então, tanto casca quanto palha de arroz picada preenche esses vazios e aí melhora o isolamento térmico, porque melhora a inércia térmica da parede. Então, uma pegada, como vocês podem ver, bem local, né? E tentando ter um baixo impacto ambiental. Internamente, eles usam as cascas de arroz também para criar esse revestimento interno, né? E da cobertura, também usando esse resíduo da casca de arroz. Então, esse é um estudo feito por essa empresa italiana aí, 3D Wasp. E aí, na Espanha, a gente tem alguns projetos, começou com o projeto Filos, mas depois teve o Digital Adobe e o Terra Performa, que é de um instituto da Catalunha, em Barcelona, que é o IAAC, é o Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha. Esse instituto está fazendo vários estudos, agora eu acho que eu tenho um ano aqui, mas desde alguns anos atrás, para conseguir fazer impressão 3D usando solo e argila. Então, o primeiro projeto foi o Filos, não sei como que eles chamam lá. O objetivo era a produção em larga escala, usando argila biodegradável e reciclável. E aí, o que eles fizeram? Eles não tinham uma impressora gigantesca para imprimir uma casa, né? Apesar do intuito deles ser esse no futuro. Eles começaram a estudar esse material de argila fazendo colunas. Então, eles aqui tem algumas das colunas que eles imprimiram no laboratório para testar a técnica, para testar o material, para ver aquelas questões de estudabilidade, construtibilidade que eu comentei. Eu vou mostrar um videozinho dessa impressora aí, deles fazendo essas colunas.
Bom, deu para ver, né? Só para curiosidade, ali viram o preço? Estava mostrando os euros. Cada coluna, uma coluna 3 euros o material, uma 4 euros, 5 euros. Então, tipo, a coluna inteira, esse preço, né? A gente vê grande potencial, até nesses materiais mais naturais, locais, usando o Adobe, enfim. Lógico que vocês viram aquilo que eu comentei, nessa foto dá para ver que o bocal varia muito, o tamanho da camada varia muito. Aí eles estão numa escala de estudar, assim, o componente que vai poder fazer parte da parede, ou a coluna. Então, eles estão usando um bocal bem menor, mais fininho, deve ser aqui, 1 centímetro, sei lá. A própria camada é mais fininha. Então, isso varia muito. Varia muito do que o pesquisador está fazendo, do maquinário que ele tem, do material que ele está trabalhando. Independente se é na construção civil, né? Então, aqui dá para ver bem isso. E o material de impressão que eles desenvolveram é 96% de solo. Por isso que eles conseguem fazer uma coluna inteira e custar 3 euros o material. Porque o solo na região ali é muito abundante, na região de Valdaura, da Catalunha. E aí eles usam 4% de um aditivo que vai melhorar a característica do solo para ele poder ser estudado e empilhado, como eu comentei com vocês. Então, principais vantagens de usar o solo: isolamento térmico. Então, o solo ele é um excelente isolante térmico, tem proteção contra incêndios, baixo custo inicial, porque a gente sabe que o cimento é muito caro, enfim, né? Estrutura reciclável, porque 96% é solo, tem uma rigidez estrutural, obviamente, isso se for calculada, baixa emissão de CO2, que não está usando cimento, né? Está usando solo, o que ajuda aí no controle climático. Então, o projeto Filos foi o primeiro, pioneiro, né? E aí, depois dele, teve outros projetos. Aí, aqui eu cito o Digital Adobe e o Terra Performa, que eles usaram esse mesmo material de 96% de solo que o Filos usou, só que eles tentaram fazer em escala real alguma impressão. Então, em vez de só imprimir colunas e tal, eles foram tentar desenvolver algum sistema de parede. E aí, uma coisa muito legal que eles estudaram foi autossombreamento. Então, como a impressão 3D possibilita formas geométricas mais complexas, eles pensaram, por que a gente não imprime, então, a parede de um jeito que uma parte sombreie a outra? Aí vocês, né, arquitetos, pensam ali, face oeste, ela pega muita radiação solar, aquece, mas e se a própria parede conseguir sombrear o raio que vem do oeste e aí não ter esse problema da incidência solar? Então, eles estudaram umas geometrias que permitissem um autossombreamento e um design performático, que a gente chama, que tem uma boa performance adequada a um determinado clima. Eles consideraram o clima de Barcelona, a orientação solar de Barcelona, mas isso poderia ser adaptado para a nossa realidade, por exemplo. Então, aqui vocês conseguem ver um protótipo, né, de parede que a Terra Performa construiu. É um protótipo na escala de 1:1, onde eles queriam estudar os padrões geométricos, que é o que eu comentei com vocês, tanto desempenho estrutural, montagem do protótipo. Então, aqui dá para ver os módulos menorzinhos que foram montados em loco só. Então, foi produzido cada módulo e encaixado um no outro para formar esse que vocês estão vendo, de modo que a montagem fosse rápida no local e tivesse um desempenho estrutural. E aí, aqui eles fizeram os módulos parametricamente para poder, dependendo da radiação solar e do vento, você ter o melhor desempenho de autossombreamento e tal da superfície da vedação. Então, é um grande potencial a ser explorado também. Aqui é só para vocês verem os estudos que eles fazem, né? Então, eles estudaram uma possibilidade de impressão de parede quase que monolítica, com algumas cavidades, e depois essa outra estrutura com mais cavidades, autossombreamento, e eles perceberam aqui que a temperatura, o sensor, né, depois com o protótipo, a temperatura ela foi muito mais reduzida, eles conseguiram uma amplitude maior, então as paredes não esquentaram tanto, não passaram tanto calor para o espaço interno. E aí aqui vocês conseguem ver uma imagem de uma câmara termográfica mostrando realmente que nessas saliências e reentrâncias o calor se manifesta de formas diferentes. Isso é algo que dá para estudar com simulação e que depois de construir, com equipamento de medição. E esse é um outro estudo da Digital Adobe. Então, a Digital Adobe
fez estudos parecidos também, em impressão 3D, também com a ideia do habitat performativo, e aí eles concluíram o estudo construindo essa parede, que ela se adapta às necessidades estruturais e climáticas locais. Então, aqui não dá para ver, mas embaixo na parede, a última camada, ela tem uns buracos, onde o ar entra, e ele entra e sai lá por cima, criando um efeito chaminé. Então, além de ter o autossombreamento com essa geometria curvilínea, ele também criou uma parede ventilada, onde tem aberturas embaixo e em cima para essa ventilação sair. Então, outra coisa que dá para ser estudada, né? Então, a geometria externa ela tem esse autossombreamento e essa parede ventilada que otimiza o resfriamento no verão e a absorção de radiação solar no inverno, de acordo justamente com a orientação solar e o design dessa parede. Aí aqui tem um videozinho de um dos últimos estudos que esse instituto fez lá para Valdaura, em Barcelona, que é uma região lá de Barcelona. Reparem que é estudo de instituto, então é tudo muito manual ainda. Aquela empresa Icon já tem bombeamento, sistema de bombeamento super avançado, né? Tá? Aí é estudo de alunos do instituto, então a parte de mistura é muito manual, o bombeamento, a mistura. E isso tende a ser cada vez mais maquinizado, né? Oi, Thaís, já comenta.
Bom, então a Thaís ele perguntou qual que é a espessura, né? Isso é uma das coisas que mais tem sido estudada de 2019 para cá. A maioria dos estudos, eles estudam paredes com 10 centímetros, 12 a 20 centímetros, tá? Quanto maior o número de camadas, tipo, se for só uma triangulada e for duas, igual ali eram várias, melhora o desempenho térmico. Então, vai depender da zona bioclimática e do clima de cada local simular um tipo de parede. Então, mas no mínimo 10 centímetros, onde nos 10 centímetros você vai ter ali uns 3 centímetros de espessura da camada e uns 4 de câmara de ar dentro. Só que 10 é o mínimo. A maioria do que eu tenho visto feito de verdade, né, construído, e de estudo, fica nos 20 centímetros, só que assim, com camada intermediária, entendeu? Então, tipo uma fiada, outra, e dentro ele triangulado, alguma coisa assim. Então, paredes um pouco mais espessas. Mas, com 10 centímetros, eu estou simulando um material cimentício daí, estou simulando uma parede com 10 centímetros e 4 de câmara de ar interna para o Brasil e está de acordo com o que a norma pede. Então, seria um mínimo ali. Certo? Gente, mais alguma pergunta? Eu estou olhando pelo celular, eu não sei se... Prof, eu queria saber, eu não entendi direito como que funciona a questão elétrica. Como que passa o fio? Vai acabar quebrando a parede depois? Ou passa... como que funciona? Então, é uma boa pergunta. Eu também nunca consegui presenciar uma instalação completa. Os que eu vi, que eram os mais iniciais, eles trabalhavam muito com a instalação aparente, ou conforme vai imprimindo, vai dispondo a tubulação, entendeu? Não quebra depois. Você já vai, a estrutura também, você vai posicionando conforme a parede vai subindo. Mas isso é uma das coisas que a gente está tentando no doutorado ali de uma das alunas da UEL, estudar como montar melhor. Mas uma das possibilidades é ser tubulação aparente também, tá? Uma delas algumas coisas serem pelo piso, algumas serem aparentes, ou conforme a impressora vai construindo, as tubulações, como a parede tem esse espaço interno, essas cavidades, você conseguir ir posicionando igual um steel frame, um wood frame, sabe? Mas também, assim, para mim também ainda é algo que eu estou pesquisando, para ver como tem sido feito, porque não acho muita coisa. Mas a ideia é que se quebre depois, né? Obrigada. De nada. Bom, então, assim, só para fechar, acho que já falei bastante, né? Quase 2 horas do assunto. Eu sei que ficou uma aula bem palestra, né? Mas é porque eu imagino que a maioria de vocês também não tem um super contato com impressão 3D para a gente poder trocar algumas experiências. Então, eu trouxe um pouco do que eu conheço para trazer como novidade, para vocês verem esse mundo, né? Então, só para fechar, falando um pouquinho do meu pós-doutorado, o que eu estou pesquisando, né? Eu estou pesquisando como que a gente poderia adequar soluções de moradia para pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, considerando projetos de metragem reduzida, o mais simples possível, usando essa tecnologia com foco no desempenho térmico para o Brasil inteiro. Então, no Brasil, a gente tem 8 zonas bioclimáticas e a minha ideia é testar um projeto com determinada configuração com um material cimentício que foi desenvolvido na UEL para ver se está dentro do que precisa no Brasil para as zonas bioclimáticas. Então, a gente, para isso, desenvolveu um projeto, né? O projeto, vocês podem ver aqui, a planta baixa, é algo realmente bem simples, tem, acho que 35 metros quadrados, nem isso, uma sala integrada com cozinha, uma pequena circulação e uma instalação sanitária e 2 dormitórios, com laje radia de piso e uma cobertura que seria provavelmente metálica e seria colocada posteriormente, né, não impressa. Então, tem um videozinho mostrando, eu vou mostrar para vocês, só que a cobertura estava invertida. Reparem que ela está caindo ali para a direita, né? No começo do projeto ela estava invertida e a gente trocou depois.
Então, a cobertura que está invertida. Mas a ideia é essa, a gente trabalhar com cor, com uma planta simples, para facilitar essa questão da impressão, da área de impressão. Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem. A gente não tem a impressora, né? Óbvio, a impressora grande para construir, mas a gente imprimiu essa casinha. Peraí. Eu não estou com ela inteira aqui, não sei se vocês estão me vendo ali, né? A gente imprimiu com PLA, aqui não tá, ela não foi impressa inteira, tem uma impressa inteira que não está aqui comigo. Mas a gente imprimiu para ver como que funcionava e tal, para ter uma redução dela, né? A gente imprimiu usando PLA. Então, é o mesmo processo, só que aqui usando um material polimérico, e no caso da impressão 3D seria usando a impressora, né? A impressora mesmo. Bom, então isso que eu estou pesquisando no doutorado, a ideia é a gente conseguir, a UEL está com um projeto, que foi até desenvolvido pela minha mãe na engenharia civil, para a gente conseguir com o governo de estado, o estado uma impressora, para conseguir imprimir mesmo ali na universidade em escala real. Então, óbvio que tudo demora, né, recursos, essas coisas, para a gente ter impressora e tudo, mas está em andamento. E mostrando só um pouquinho do que a gente pesquisou aqui no Brasil, a gente visitou lá em São Paulo a BCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, e eles têm incubada uma startup que se chama ForConstru, Portal 3D, desculpa, que junto com a ForConstru está fazendo alguns testes de impressão. Então, aqui vocês podem ver, eles estavam testando uma parede impressa com a impressora de braço robótico, eles estavam fazendo alguns vasos, alguns mobiliários, para testar principalmente o material que eles estão desenvolvendo na USP. Em mestrado, doutorado, eles estão testando o material e aí eles têm as impressoras e estão desenvolvendo. Aqui até eu deixei um videozinho para vocês verem em, sei lá, 5 minutos, menos do que isso, eles imprimiram esses vasinhos, que ia ser vasinho de planta. Então, mais por curiosidade, para vocês verem, essa empresa ForConstru, ela é uma empresa que desenvolve impressoras, e a Portal 3D é uma startup de alunos da USP que está fazendo, a ideia deles é fazer construção com impressão 3D. Então, se alguém quiser olhar, acho que eles têm Instagram e tal, às vezes eles postam as coisas lá. Então, já estão conseguindo, já tem um maquinário. Bom, aqui eu tinha colocado algumas coisas que a gente está fazendo ali na UEL, né? Só para vocês saberem. Então, essa questão de simulação, a gente está usando um software que chama Energy Plus. Não sei se alguém já teve contato com o Energy Plus, mas ele faz simulações para desempenho térmico energético, e aí a gente consegue avaliar se está de acordo com as exigências das normas das zonas bioclimáticas, das condições climáticas brasileiras. E algumas considerações aí finais para pontuar, antes de eu abrir para quem, se alguém quiser perguntar alguma coisa, enfim, com relação à impressão 3D que nós observamos até o momento, né, é aquilo que eu comentei com vocês, uma tecnologia bastante promissora, ela pode trazer inúmeros benefícios, como agilidade construtiva, redução de custo, desperdício, menor impacto ambiental. Ela possibilita muitas composições formais, então, eu tentei mostrar um pouco para vocês que em termos formais, ela pode ser explorada de várias formas.
até para trabalhar autossombreamento, coisas do tipo, e também em termos de a impressão 3D com outras tecnologias, de cobertura, de esquadrias, então tudo isso é muito novo. Então, ainda tem coisas que eu também não sei a resposta, né? A gente está querendo a impressora para Londrina, para o UEL, justamente para ver essas coisas que foram perguntadas, com relação à espessura, se 10 centímetros realmente vai ser suficiente, com relação às instalações, como que a gente programa a máquina para conseguir estar colocando as instalações, de isolamento e estrutura, enquanto vai edificando, né? Então, a gente sabe que isso foi um dos grandes problemas da casa, que foi impressa aqui no Brasil, que eles tiveram também, mas ela possibilita essas formas mais orgânicas, fundações mais simples, associação com outros sistemas construtivos, adequação a diferentes culturas e contextos, e um importante conceito da sustentabilidade, que é a gente trazer soluções mais globais, considerando as necessidades locais. Então, seja pelo uso lá do resíduo da casca de arroz, pelo uso da argila, materiais naturais, pelo uso de algum outro resíduo de alguma região, enfim, né? Então, podendo trazer essa tecnologia considerando essas necessidades. E aí, para fechar, só um videozinho da NASA e mostrando para vocês, então, que realmente a impressão 3D está aqui, mas também está sendo pensada para a colonização de Marte e para base lunar, enfim. Então, é realmente algo que tem um potencial aí a ser explorado. Gente, então, obrigada. Eu acho que o que eu tinha separado para trazer para vocês sobre impressão 3D na construção civil e na arquitetura era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha abertamente aí para esse novo mundo da impressão na arquitetura, né, na construção, mas também na arquitetura. E fico aberta se vocês tiverem outras dúvidas. Eu sinto não ter podido responder tão bem essa questão da questão de custo, instalações, porque realmente ainda tem muita coisa que a gente não está tentando explorar, né? Principalmente esses detalhes mais construtivos que só colocando a mão na massa para a gente conseguir ver. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou parar a apresentação aqui. Muito legal, prof. Obrigada, achei massa. Ai, que legal, fico muito feliz. Eu fiquei com medo que ficasse um pouco maçante, porque é muita informação, né? Mas, enfim, espero que tentei trazer uns videozinhos para deixar mais visual um pouco para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Ajudou bastante, os videozinhos, ficou massa. Ai, que bom, Vitória. Fico feliz que gostaram. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, a parte de instalação de esquadria e porta também é a mesma dúvida da parte de instalação hidráulica, né? Ainda como que... A de esquadria já é mais tranquila. Assim, geralmente, o que eles fazem? Primeiro constrói e depois instala. Igual eu mostrei aqui nessa daqui, tá vendo que tem os buracos da esquadria que vai deixando? Sim, eles então, vão... você programa isso e a impressora ela vem até aqui, daí ela volta, daí ela pula o buraco, entendeu? Então, ela vai deixar, depois aqui é um pouco a edificação, ela completa. Mas ela vai imprimir de um jeito que vai ficar o vão e depois você instala. Claro que na piada aqui em cima, para fechar a janela, vai precisar colocar algum elemento na hora que está imprimindo para a impressora passar por cima dele, né? E não ficar no vazio. Entendeu? Então, a esquadria, ela vai, conforme vai imprimindo,
você pode deixar ele imprimindo e depois colocar algum material tipo isolante, assim, e aí instalar a esquadria, ou conforme vai imprimindo, já ir colocando algum elemento de madeira, metálico, conforme for, e já ir colocando e vedando, entendeu? Esse é mais tranquilo, vai meio que indo junto, assim. Tá. Eu tenho um vídeo que eu achei no Instagram, depois eu vou compartilhar ali no grupo dos alunos e vou te mandar também, mas ele é um que tem aquele expansivo dentro como isolamento. Esqueci o nome daquilo. Eu sei, é um que expande, tipo spray que expande, né? Igual tem em PU, acho que chama. Isso aí. Poliuretano expandido, acho que é. Mas era isso, obrigada. De nada. Mas, assim, é um mundo de possibilidades. E isso das instalações, realmente. Eu vejo que, provavelmente, conforme vai construindo, esses vãos, eles vão sendo usados para passar umas instalações, né? E aí, dá para passar pela cobertura e pelo piso também. Eu acho que era isso, pessoal. Então, acho que, se não tiver mais dúvidas, a gente pode encerrar. Acho que o Kelvin estava gravando, né? Se você quiser parar a gravação. Obrigada. Então tá, agradeço a presença de vocês, espero ter colaborado um pouquinho com